Olá, pessoal! No vídeo de hoje sobre neurotologia, nós vamos falar de um comportamento muito intrigante apresentado nos bebês humanos, a natação. Imediatamente após serem submersos, e mesmo sem experiência prévia, os bebês conseguem prender a respiração e movimentar os membros. É como se instintivamente já nascêssemos sabendo nadar, mas a realidade não é tão simples assim. Veremos ao longo do vídeo que esse comportamento é, na verdade, resultado de um conjunto de vários reflexos, os chamados reflexos de submersão, os quais aparecem em bebês de 2 meses e vão desaparecendo depois dos 6 meses. Mas afinal, como é que esses reflexos ocorrem? A princípio, quando a face ou mucosa do trato respiratório superior dos bebês entra em contato com água fria, irritantes e outros estímulos físicos, se inicia uma via de respostas reflexas que levam a alterações no sistema nervoso autônomo. Então, ocorre uma rápida diminuição da frequência cardíaca, que a gente chama de bradicardia, uma parada da respiração, chamada de apneia, e o aumento do fluxo sanguíneo cerebral, sendo que esses são os componentes parasimpáticos dos reflexos. Ao mesmo tempo, ocorre uma vasoconstrição periférica somada ao aumento da pressão arterial e contração do baço, e esses são os componentes simpáticos dos reflexos. Esse conjunto de alterações autonômicas é chamado de dive reflex. Além disso, há também o componente locomotor do reflexo de submersão, onde, a partir de pistas do ambiente, como a gravidade e pressão da água, o bebê exibe movimentos reflexos característicos, como se estivesse nadando. Esse componente motor também é chamado de swim reflex. Veremos cada uma dessas vias com maior profundidade a seguir. As vias do sistema nervoso autônomo do dive reflex são ativadas por uma série de estímulos. Os estímulos são percebidos por receptores presentes na face e nas mucosas do nariz, olhos, boca, faringe e laringe. Quimiorreceptores de diversos tipos podem ser ativados pela presença de água, substâncias ácidas, irritantes e também respondem para a temperatura da água fria. Já os mecanorreceptores na face irão responder principalmente para a mudança de pressão. Então, apenas um jato de ar no rosto ou uma pressão na face já podem iniciar esse reflexo dos bebês. Estímulos visuais também podem modular essa via. Os estímulos da face, boca e olhos são transmitidos através de ramos do nervo trigêmeo, N5. Da faringe, por sua vez, os estímulos são transmitidos pelo nervo glossofaríngeo, N9. E da laringe, a informação segue por ramos tanto do N5, seria o ramo laríngeo, quanto do nervo vago, N10, os nervos laríngeo superior e recorrente. O caminho dessas aferências segue principalmente até núcleos autonômicos do tronco encefálico. O N5 faz conexões policinápticas glutamatérgicas no núcleo ambíguo do bulbo, NA. O N10 faz sinapses com o núcleo do trato solitário, NTS, também no bulbo. E o N9 envia informações a ambos esses núcleos. Esses núcleos bulbares são os principais centros controladores e moduladores da respiração, deglutição e função cardíaca. Aqui, os núcleos bulbares são responsáveis pelas eferências motoras observadas no comportamento reflexo. Em um primeiro momento, eles ativam motoneurônios presentes nos nervos motores N5, N9 e nervo hipoglosso, N12, para abaixar o palato mole e fechar o trato respiratório. Isso faz com que qualquer líquido que entre na boca do bebê seja expelido ou engolido, além de contribuir para a apneia. Além disso, o NTS e o NA ativam neurônios no núcleo motor do nervo vago, isso é, o centro cardiovascular do bulbo dorsal. Aqui, as vias simpáticas e parasimpáticas atuam em conjunto. Neurônios no nervo depressor cardíaco são ativados por acetilcolina e induzem uma resposta parasimpática de bradicardia. Ativa-se também motoneurônios no nervo frênico, que inibem a contração diafragmática, também contribuindo para a apneia. Por outro lado, por meio dos nervos simpáticos que partem dos núcleos do bulbo dorsolateral, a noradrenalina, agindo em receptores alfa-1, vai causar vasoconstrição periférica, aumento da pressão arterial e contração do baço, para aumento de liberação de eritrócitos. Ainda, na região retículo espinal do bulbo, são ativados neurônios sensíveis à hipóxia, que transmitem uma informação pericerebral para permitir a vasodilatação e, consequentemente, um aumento do fluxo sanguíneo cerebral no bebê. Agora, vamos falar um pouco dos aspectos locomotores, o swim reflex. A ativação geralmente se dá por uma excitação de barorreceptores e proprioceptores musculares. Uma vez ativados, isso gera uma resposta que não é exatamente um reflexo, mas sim movimentos estereotipados dos membros inferiores e um pouco dos superiores. O que se observa é o equivalente aos movimentos de engatinhar e de caminhar nos bebês.
O principal controlador desses movimentos gerados após submersão é um gerador de padrão central, CPG, inato, presente a nível medular ou do tronco encefálico. Então, esse componente também é sem controle superior. Isso ocorre nos bebês porque as conexões entre o telencéfalo e estruturas subcorticais ainda não estão bem estabelecidas. Esse CPG presente nos mamíferos provavelmente compreende um grupo de neurônios espinais que produzem ritmo ao alternar excitação e inibição dos músculos. Pelo modelo de Ralph Center, uma parte dos neurônios de comando do CPG ativa os motoneurônios extensores, enquanto a outra parte é dedicada aos flexores recíprocos. Os movimentos são gerados, então, como consequência da ativação de um centro somada à simultânea inibição do outro. Em seguida, um período de depressão e ativação do segundo centro. Esse ciclo promove os movimentos locomotores básicos que vemos, envolvendo uma alternância bilateral entre extensores e flexores dos membros inferiores. Nos bebês, a partir de 3 meses, pode-se observar principalmente movimentos verticais, mas também os horizontais, de alternância pronada e chutes. Em bebês, muitos músculos são ativados e, conforme eles vão se desenvolvendo, esse sistema vai ficando mais eficiente, específico e modulado por áreas superiores. Mas afinal, qual seria então a função desse conjunto de comportamentos? A teoria atual é de que esses reflexos fazem parte dos Oxygen Conserving Reflexes, OCR. Dessa forma, os mamíferos seriam capazes de submergir em água por certo tempo, o que pode ser interessante tanto para atividades como predação e fuga, quanto simplesmente para a sobrevivência após submersão. Os reflexos de apneia, bradicardia e vasoconstrição periférica são uns dos mais poderosos OCRs, pois permitem otimizar de 5 a 51% o consumo de oxigênio para órgãos energeticamente demandantes como o cérebro. Esses reflexos são conservados em muitos mamíferos, nos bebês humanos e, em parte, nos adultos, o que demonstra sua importância evolutiva na otimização energética em situações de hipóxia. Apesar de parecer que nascemos sabendo nadar, esse comportamento é altamente rudimentar e, como vimos, é uma espécie de proteção fisiológica inata para emergências, não podendo ser comparada com o ato voluntário de nadar. Entretanto, como grande parte das mortes de crianças no mundo são decorrentes de afogamento, muitas instituições vêm defendendo os programas de Infant Swimming Resource, ISR. Esses não são aulas de natação, mas sim consistem em sessões de condicionamento operante, onde, tecnicamente, os bebês, após sucessivas imersões, aprendem a boiar e se virar de barriga para cima, liberando as vias aéreas. Contudo, ainda não foi comprovado que os programas de ISR de fato diminuem as chances de afogamento. É possível também que este ato de rotação se deva simplesmente ao aumento de gordura corporal conforme o bebê cresce, e não ao condicionamento. Além disso, crianças que participam de programas de natação desde muito novas podem ter maior risco de apresentar problemas respiratórios e alergias mais tarde na vida, talvez pelos produtos irritantes presentes nas piscinas. Os reflexos de submersão são fracos no período neonatal, possivelmente por conta da adaptação neurológica que deve ocorrer no período pós-uterino. A partir dos 2 meses, entretanto, os reflexos estão presentes em praticamente todos os bebês e, depois dos 6 meses, eles vão se perdendo, devido à maturação do sistema nervoso. Assim, esses reflexos podem ser um bom indicativo da integridade do tronco encefálico nos bebês de poucos meses. Isso porque anormalidades congênitas ou lesões no bulbo podem levar a uma exacerbação do reflexo de apneia, levando à morte. Realmente, muitos estudos sugerem que um dos maiores fatores de risco para a Síndrome de Morte Súbita Infantil, SIDS, é o dive reflex sustentado por muito tempo. Um importante ponto é que não só a submersão em água pode ativar esse reflexo, como também estímulos táteis. Por exemplo, dormir na posição pronada com a face encostada no colchão, ou até o uso de máscara nos bebês já podem causar o reflexo de apneia. Hoje, aprendemos que os bebês, na verdade, não nascem sabendo nadar. O que vemos são reflexos conservadores de energia inatos e extremamente simples. Contudo, quando hiperativados, esses reflexos podem ameaçar a vida dos bebês. Deste modo, é vital entender quais os estímulos que os causam, para que assim possamos promover a segurança dos bebês. Ainda, a habilidade de natação só é desenvolvida após certa idade e com bastante treinamento. Portanto, é muito importante manter os bebês longe de locais de risco de afogamento e monitorar muito bem todas as suas atividades aquáticas. Obrigada pela atenção e até a próxima!